Na nossa terceira aula, então, falaremos sobre o legado cultural do povo germânico que foi integrado à sociedade brasileira. Falaremos, então, um pouco sobre a arquitetura, sobre festividades, sobre a culinária e sobre a sua religião que trouxeram da Alemanha. No campo da culinária, os imigrantes alemães trouxeram muitas variações. Temos muitos embutidos, como salsichas, linguiças e também derivados da batata, como a salada de batata, que é conhecida na região como salada de maionese, bolinhos de batata. Na parte dos doces, algo que é muito conhecido na nossa região, que é a cuca. É tipo um pão caseiro que pode ser recheado com açúcar na parte superior e na parte interior é colocado algum doce, como goiabada, chocolate branco. Então há inúmeras variações desse mesmo prato típico. No campo das festividades, nós podemos usar um exemplo que é muito bem conhecido até em diversas regiões do Brasil. Nós temos então a Oktoberfest como um dos maiores exemplos de herança de festivais da cultura germânica. Ela se ocorreu a primeira vez no ano de 1810 na cidade de Munique, mas no Brasil mesmo só deu continuidade ao evento no ano de 1984 e desde então o evento não parou mais. Essa tradição da Oktoberfest ocorre todo ano no mês de outubro, tendo a sua maior edição na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Há também outros pequenas comemorações que são chamadas de Kerbs, que ocorrem em cidades de tradição germânica, mas num nível menor, num nível mais local desse pequeno evento. Então, no campo da moda, nós temos um item que sofreu muita influência, se não a maior influência da tradição germânica. A fabricação de sapatos, com a vinda de inúmeros sapateiros na região do Vale dos Sinos, influenciou e influencia até hoje diversos municípios da região sul. Podemos citar, por exemplo, a capital nacional do calçado, reconhecida pelo governo federal, que é o município de Novo Hamburgo. O município de Novo Hamburgo tem até hoje, por exemplo, o Monumento ao Sapateiro, que dedica parte das suas histórias a esses imigrantes alemães que fundaram o município. Outro assunto que é muito relevante na nossa terceira aula é o dialeto alemão que os locais, até no município de Teutônia, eles costumam falar. Então esse dialeto alemão ele é uma mistura entre o alemão trazido pelos imigrantes com a fusão de algumas palavras em português que eles não haviam aprendido ainda em alemão ou que não tinham uma tradução para o alemão. Então esse dialeto falado por eles é diferente do alemão falado na Alemanha, tá? É um dialeto local, uma língua local e ao longo dos anos foi sendo cultivada. Até nos dias de hoje, há municípios, tanto no Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina, que a língua estrangeira que eles ensinam é o próprio alemão, justamente para evitar essa perda cultural dessa língua, dessa segunda língua, por exemplo. O alemão também ele é muito praticado e ensinado desde o início no próprio núcleo familiar. Isso também serve como uma ação afirmativa dessa comunidade e quando há festejos em comunidades católicas ou evangélicas, você pode facilmente identificar o grupo de alemães, pois eles praticamente só falam nessa língua com os seus demais integrantes da comunidade religiosa. Na arquitetura, então, o povo alemão trouxe da sua terra natal um estilo enxamel. Então, o que era o estilo enxamel? O estilo era composto por construções de casas, prédios, com madeiras aparentes, sendo na posição vertical ou horizontal, e nesse espaço era preenchido com tijolos ou até mesmo construções com armações em barro.
Então, nada maior do que um exemplo que eu posso citar é o próprio caso do município de Teutônia, onde eu resido e onde eu estou apresentando o estágio. Eu relacionei até alguns pontos onde esse estilo arquitetônico é muito bem apresentado, muito visível. Nós temos então o Baviera Hotel, nós temos a prefeitura do município de Teutônia e também ainda nós temos a Lagoa da Harmonia, que é um dos pontos turísticos mais visitados do município de Teutônia. Então, com a chegada de alguns imigrantes alemães ao Brasil, alguns deles trouxeram a sua própria religião. Havia imigrantes de fé católica e imigrantes de fé luterana, protestante. Martinho Lutero, no ano de 1517, pregou as 95 teses para a reforma da Igreja Católica na porta da Igreja de Wittenberg. Ele era principalmente contra a venda de indulgências por dinheiro por conta da Igreja Católica. Esse atrito entre Martinho Lutero e alguns aliados do Papa Leão X arretou na expulsão de Martinho Lutero da Igreja Católica. Então, esse processo levou ele a fundar a sua própria igreja, no caso a Igreja Protestante, que depois, até futuramente, veio a ser conhecido como evangélica no Estado brasileiro.